Irmãos, eu quero partilhar com vocês nessa noite sobre o tema vitória sobre a ansiedade. Estamos vivendo um tempo que já entendemos é um divisor de águas. Estamos vivendo um tempo que já entendemos tem muitas transformações em andamento. Mas estamos vivendo um tempo em que o nível de ansiedade das pessoas tem se multiplicado. E por que há essa multiplicação da ansiedade? Porque um dos motivos, a própria Organização Mundial da Saúde diz: o Brasil é o líder no ranking dos países de ansiedade no mundo. O Brasil é o país de mais gente ansiosa em todo o mundo. São 9,3% da população brasileira. Isso equivale a mais de 19 milhões de pessoas. Então, num auditório como esse aqui, pode ter certeza que de 9,3% desse auditório está sofrendo com algum tipo de ansiedade, de preocupação, de inquietação por um futuro que ainda não chegou, por inquietação sobre o que será o ano de 2022, sendo que nós ainda estamos em novembro. E quando a gente olha para toda essa realidade, eu preciso te dar algumas informações sobre o que é ansiedade. A ansiedade, ela é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. E ela é um medo de situações cotidianas. Ou seja, a ansiedade é acompanhada de preocupação excessiva, persistente e com uma manifestação de medo das situações simples do cotidiano. Alguns dos sintomas da ansiedade são palpitação, ou seja, arritmia, respiração rápida ou ofegante, transpiração excessiva e sensação de cansaço por mais que a pessoa descanse. Algumas pessoas têm até reações de ataques de pânico provocados pela ansiedade. E quando a gente olha para esse cenário da ansiedade, é importante nós lembrarmos que acabamos de sair de uma pandemia. Alguém diz amém? Amém. Já saímos, você diz amém? Amém. Acabamos de sair de uma pandemia. Só que esta saída na pandemia não melhorou esse cenário. Pelo contrário, se as pessoas eram ansiosas depois da pandemia, como que você acha que elas ficaram? Mais tranquilas? Se éramos mais de 19 milhões de ansiosos no Brasil, com quantos nós somos depois da pandemia? Então, esse cenário da ansiedade, ela foi agravado, porque no meio da pandemia, nós tivemos que lidar com as fake news, nós tivemos que lidar com as imagens bombardeando a gente 24 horas, mostrando covas abertas, covas e mais covas e mais covas, morto sendo transportado de um lado para outro, boletins médicos apocalípticos, dizendo que nós iríamos alcançar 1 milhão, 1,5 milhão, quem sabe até 2 milhões de mortos no Brasil. Então tudo isso foi agravando esse quadro de ansiedade do povo brasileiro. Então, o que nós precisamos entender? Deus tem um remédio para a ansiedade do brasileiro. Você pode dizer amém para isso? Deus tem um remédio para a nossa ansiedade, irmão. E esse remédio é Jesus. Um terapeuta cristão chamado Dr. Gary Collins, ele escreveu um livro chamado Aconselhamento Cristão. Ele, nas obras dele, ele faz uma distinção. Ele diz que existem aqueles ansiosos normais. O que é uma ansiedade normal? É aquela pessoa que tem uma reação natural diante dos perigos e riscos da vida. E ele diz também que existem os ansiosos neuróticos. Quem são os ansiosos neuróticos? São aqueles que desenvolvem sentimentos excessivos e exagerados de desespero e de medo por um futuro que ainda nem chegou. Eles estão muito preocupados, eles estão
muito ocupados, porque a palavra preocupação significa isso. Você se ocupa previamente por algo que ainda não aconteceu. Preocupação. E essas pessoas, segundo o Dr. Gary Collins, elas desenvolvem essa neurose, essa dificuldade de lidar com algo que ainda não chegou. E a Bíblia, ela traz para nós, irmãos, muitos exemplos de pessoas que lidaram com ansiedade. E eu quero, junto com você aqui, aprender com um desses personagens. Eu quero te mostrar a história do rei Josafá. O rei Josafá, ele era filho do Asa, um rei que foi mediano na sua gestão, na sua governança, e depois que ele faleceu, o rei Josafá assume o trono de Judá. E quando ele assume o trono, ele está num cenário caótico de apostasia da nação, ele está num cenário de crise humanitária, faltava comida, faltava juízo justo, todos os julgamentos eram feitos numa atmosfera de suborno, de corrupção, e Josafá assume a cidade de Jerusalém, ou Judá, para fazer uma reforma espiritual. E a Bíblia vai contar a história dele. Eu quero que você abra comigo, por favor, segundo Crônicas, capítulo 20, e eu quero te mostrar o que Josafá fez quando encarou a ansiedade. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 3. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Olha que interessante, a palavra diz que Josafá recebe uma notícia que abala ele, que dispara um gatilho de preocupação nele. Josafá recebe uma notícia que 3 inimigos, 3 povos, 3 nações inimigas montaram uma coalizão para invadir Jerusalém, para atacar Judá e para tomar a riqueza dos judeus. E quando ele se depara com essa realidade, isso é um gatilho para que as suas emoções viessem à tona, para que o seu coração fosse tomado por uma ansiedade. A ansiedade, normalmente, ela acontece através de gatilhos. E Josafá recebe essa notícia, e essa notícia é um gatilho para disparar a ansiedade desse homem de Deus. Mas a palavra vai mostrar como é que Josafá se comportou, ele reagiu a esse gatilho dessa má notícia. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 maneiras da gente vencer a ansiedade. Primeira maneira, precisamos identificar a causa dos gatilhos. Precisamos identificar o que gerou a ansiedade. Precisamos identificar o que está causando uma preocupação antecipada. Versículo 10 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Acompanhe comigo o verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Verso 11, você pode ler? 1, 2, 3. Preste atenção em algo. Esse é o trecho da oração do Josafá ao Senhor. E o que Josafá vai dizer na oração dele? Ele vai dizer: Senhor,
Quando o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor nos fez atravessar territórios, e o Senhor não permitiu que a gente entrasse no território desses 3 povos, que agora eles vêm contra nós para tomar nossa terra. Em outras palavras, o Josafá está dizendo assim: veja se é justo, Senhor. Nós não entramos no território deles e agora eles querem entrar no nosso. Nós não guerreamos contra eles e agora eles querem guerrear contra nós. O Josafá coloca na oração dele, o versículo 11, as primeiras palavras mostram exatamente isso. Ele diz: eis que nos dão o pago vindo para nos tirar da nossa herança, para nos tirar da herança que o Senhor nos fez herdar. Então o Josafá coloca diante de Deus, mais ou menos assim: Senhor, não tem motivo para essa invasão. O Josafá, ele começa a identificar a causa da sua ansiedade. E olha que interessante, o Josafá percebeu que não havia motivo para ele ficar ansioso. Porque se ele tivesse invadido, se Israel tivesse invadido o território dos inimigos, quando eles saíram do Egito, era uma coisa, mas eles não invadiram. Então Josafá estava dizendo: essa invasão não é legítima, essa invasão não é verdadeira. E ele estava ficando ansioso por algo que não era verdadeiro, não era legítimo, não tinha raiz, não tinha uma motivação justa. Porque Israel não tinha invadido o território do inimigo, o inimigo que estava invadindo Israel. E assim como Josafá, quantas vezes nós ficamos ansiosos por motivações que não são justas? Quando a gente começa a investigar e parar para pensar: por que eu estou ansioso mesmo? A gente fala: não tem motivo. Eu estou ansioso por uma conta que vai vencer dia 10, mas amanhã é dia 8. Eu estou ansioso por uma entrevista que eu vou fazer no dia 20, mas hoje é dia 7. Eu estou ansioso com as dívidas do cartão que vão vencer no dia 5 de dezembro, mas hoje é dia 7 de novembro. Não quer ficar ansioso, não gaste. Tem gente que consegue ficar ansioso ainda com a fatura do cartão, irmão. É simples, você não tem que ficar ansioso, é só não gastar. Você não fica ansioso. Você já sabe quanto você gastou e aquilo gera uma inquietação. Quantas vezes a gente fica ansioso por algo que não é legítimo, algo que não é real, algo que não é verdadeiro? Nós ficamos ansiosos esperando a reação dos outros, sendo que os outros nem reagiram ainda. A gente fica ansioso, preocupados com demandas que é como se o próprio Deus olhasse para nós e dissesse assim: mas eu estou cuidando disso, eu estou conduzindo a tua vida. O Salmo 139, verso 23 a 24, o Davi nos ensinou uma preciosa maneira de sondar os nossos corações. E como é que é isso? Davi ensina a gente a orar. E o Davi, na sua oração, Salmo 139, verso 3 e 4, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, prova-me e conheça os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 24. O que Davi está dizendo? Que o Senhor é aquele que conhece os corações, que o Senhor é aquele que prova, Ele examina, Ele chega nas motivações mais profundas.
E quando a gente encara a ansiedade, a primeira coisa a fazer é identificar a causa. Porque às vezes a gente vai chegar à conclusão que nós não temos causa nenhuma para ficar ansiosos. Pelo contrário, não há uma causa, há uma ausência de causa. A gente não tem motivo para ficar ansioso, pelo contrário, a gente tem motivos para não ficarmos ansiosos. Mas a nossa mente nos engana. O nosso coração nos engana. Por isso que Davi disse: sonda o meu coração, sonda o meu interior, me examina, veja se há em mim alguma coisa mal e guia-me pelo caminho eterno. Então a primeira forma de vencer a ansiedade é identificar a causa. A segunda forma é ser agradecido e se alegrar. Como é que vencemos a ansiedade? Sendo gratos e nos alegrando. Diga comigo isso, gratidão. Diga comigo, alegria. 1 Tessalonicenses 5, e verso 16 a 18. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha as palavras no verso 16, regozijar. Olha a palavra no verso 17 e 18, em tudo dar graça, em tudo ser grato. Eu penso que um dos melhores antídotos contra a ansiedade é a gratidão. Gratidão pelo quê? Gratidão porque você está vivo. Gratidão porque você tem uma família. Gratidão porque você tem uma casa. Gratidão porque você está bem. Gratidão por tudo que Deus tem feito e conduzido você numa trajetória de crescimento até aqui. Gratidão abre caminho para mais bênçãos de Deus. E mais, a gratidão é um mecanismo impressionante para você vencer a ansiedade. Pessoas gratas são menos ansiosas, irmão. Pessoas gratas são menos ansiosas. Mas Paulo não fala só sobre gratidão. Paulo fala também sobre alegria, apresentada aqui no verso 16 como regozijar, se alegrar. Temos motivos para nos entristecer? Temos. A situação econômica do país está ruim? Está. As emoções das pessoas estão mexidas, bagunçadas? Estão. Mas nós precisamos olhar e nos alegrar e encontrar motivos para agradecermos e alegrarmos na presença do Senhor. Filipenses 4:4, o apóstolo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos quando? Sempre. Sabe quem está falando? O homem que foi perseguido, o homem que foi espancado, o homem que foi surrado, o homem que sofreu naufrágio, sofreu traição, ingratidão, sofreu todo tipo de perseguição, mas ele sabia a importância da alegria. Por isso ele dizia: regozijai-vos sempre no Senhor, se alegre sempre. E aí outra vez ele confirmava, ele dizia: regozijai-vos. Abre comigo a sua Bíblia em Atos 5. E eu quero te mostrar um momento em que os apóstolos de Jesus, eles estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio. E quando aquela perseguição sobe o tom, porque o Sinédrio prendeu os apóstolos uma vez, em Atos 4, depois os apóstolos são liberados e eles recebem uma orientação para não falar no nome de Jesus. E quando eles insistem em falar em nome de Jesus, a perseguição sobe o tom, e no capítulo 5, os apóstolos são surrados, são chicoteados, porque insistiram em falar no nome de Jesus.
Olha o que diz Atos capítulo 5 e verso 40. Atos 5 e verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo feito o que com eles, igreja? Açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e eles se retiraram da presença do conselho tristes, abatidos, porque acabaram de levar uma surra. É isso que você lê aí na Bíblia? Eles se retiraram da presença do conselho de que maneira, igreja? Regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Em outras palavras, eles se alegraram porque estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. A alegria, a ansiedade que os apóstolos tiveram de encarar o sinédrio foi vencida com a alegria de ser considerado semelhante a Jesus. Como é que você encara a sua ansiedade? Você encara com choro, com tristeza, ok? Cada um tem uma maneira de lidar com isso, mas há uma orientação bíblica que diante de uma ansiedade, eu preciso, número 1, identificar a causa, porque pode ser que nem causa tenha para eu estar ansioso. Número 2, eu preciso ser agradecido e preciso me alegrar. E número 3, eu preciso confiar em Deus através da oração. Qual é a terceira maneira de ter vitória sobre a ansiedade? Confiar em Deus por intermédio da oração. A oração é o melhor remédio para combater a ansiedade. Já viu aqueles adesivos no carro? Está nervoso, vai pescar? Já viu isso? Tem um outro adesivo que é assim: está ansioso? Vá orar. Sabe por que o povo brasileiro é muito ansioso? Porque o povo brasileiro ora pouco. Eu tenho um pastor amigo, coreano, pastor Daniel Kim, parceiro nosso, através da missão Blessing, e uma das coisas que eu aprendi com os orientais, convivendo mais de perto com ele, é a disciplina na oração. Eles, todos os dias, acordam às 3 horas da manhã e oram até às 5 da manhã. Todos os dias. Durante 6 anos, motivado pelo exemplo, durante 6 anos, nós aqui como igreja, tínhamos oração na madrugada, aqui na igreja, de terça a sexta, sempre às 5 da manhã. Foram momentos extraordinários e poderosos. Muitas das coisas que você está vendo aqui hoje, foram construídas através da fé nessa oração da madrugada. Nós ficamos 6 anos orando nas madrugadas de terça a sexta, às 5 horas da manhã. Muitas experiências, Deus levantou muita gente, Deus conectou pessoas, Deus despertou chamados, Deus preparou pessoas para o ministério. Muitas das coisas que você vê hoje na CBN foram construídas nos bastidores da oração da madrugada. E quando eu olho para a ansiedade, irmão, eu preciso te dizer isso. Somos ansiosos porque oramos pouco. Oramos pouco. Foi em oração que a Ana derramou a sua alma diante do Senhor e o Senhor abriu a madre dela. Foi em oração que uma mulher estéril passou a ser mãe de filhos. Foi em oração que Asaf restaurou a sua confiança na soberania de Deus, depois de viver uma crise existencial, quando ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Salmo 73. Tem gente que está ansioso, sabe por quê? Porque não sai da internet olhando o sucesso dos outros e se comparando. Você sabia que quando você se compara,
isso você está morrendo aos poucos em câmera lenta, porque Deus não te chamou para ser o outro, Deus te chamou para ser você. Tem pessoas que não saem da internet que, eu quero ter esse tipo de família, olha como eles são alegres. Eu quero ter esse tipo de carro, porque esse tipo de carro eu acho que gera uma satisfação melhor. Eu quero ter esse tipo de viagem para esse tipo de lugar, porque eu acho que quando eu for para este lugar, minha vida muda, irmão. Balela. Todas as vezes que nos comparamos com os outros, aumentamos o nível da nossa ansiedade. Pastor, então eu não devo me comparar? Negativo, você deve se comparar, mas se compare consigo mesmo. Compara se amanhã você vai estar melhor do que hoje. Compara se semana que vem você vai estar melhor do que essa semana. Compare-se consigo mesmo, não com os outros. E Asaf quase se desviou. O Salmo 73 narra essa história, depois você pode ler com calma. Quase se desviou, porque ficou observando a prosperidade dos ímpios. Foi em oração que ele entrou na casa de Deus, e Deus abriu os olhos do entendimento dele, e ele foi completamente restaurado. Foi em oração, irmãos, que Jó teve a sua história mudada, quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10, diz que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Se funcionou com Ana, se funcionou com Asaf, se funcionou com Jó, vai funcionar com a gente. Vai funcionar. Uma das coisas que nós precisamos recusar, irmãos, é aquela ideia de que Deus tem menos para hoje do que Ele teve para o passado. Hoje Deus tem uma medida menor. Hoje Deus tem menos milagres. Não. O mesmo Deus que operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro. O mesmo Deus que tranquilizou os fiéis do passado, é o Deus que tranquiliza os fiéis do presente. Se você está ansioso, eu tenho uma boa notícia para você, a palavra de Deus, ela desperta a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. À medida que você ouve a palavra, a fé é despertada, e daqui a pouco você vai orar, e eu creio, você vai ser curado da ansiedade. O Deus que operou no passado, opera no presente. Precisamos recusar a ideia de que nós somos um povo que vai ter que aprender a viver com ansiedade. Não, eu recuso isso. Não somos um povo que teremos que aprender a conviver com ansiedade. Eu recuso essa ideia. Nós somos um povo que, se quisermos, vamos ter que nos acostumar com a ansiedade. Mas se nós tivermos fé e seguirmos a palavra de Deus, nós seremos livres de toda ansiedade. Seremos livres. Filipenses capítulo 4. Eu quero mostrar a você o que Paulo recomenda sobre a ansiedade e sobre qual tipo de postura devemos ter quando há ansiedade em nosso coração. Filipenses 4 e verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Através do que, gente? E essas orações e súplicas acompanhadas do quê? O que é ação de graça, igreja? Gratidão. Sabe o que Paulo está dizendo? Você está ansioso? Você está inquieto? Coloca isso diante do Senhor em oração e já agradeça por fé que Ele te respondeu. Por fé já fomos respondidos. Por fé nós cremos que o Senhor é bom e que Ele atende a nossa oração. Ele atende aquilo que nós levamos diante dEle em oração. Eu quero caminhar para o final, mostrando para vocês que quando a paz de Cristo, ela ocupa os nossos corações,
não há espaço para medo, não há espaço para ansiedade. Quando a paz de Cristo inunda o nosso coração e a nossa mente, não há espaço para medo, não há espaço para ansiedade. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem, a realidade interna nos faz ter paz, nos faz ter tranquilidade. O que vai determinar a paz no barco não é a ausência de tempestade, mas é quem está dentro do barco. Se Jesus está conosco, a tempestade para, a tempestade quieta. Mateus capítulo 8, e verso 23 e 24, e entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, ou seja, Jesus, estava dormindo. Jesus no barco dormindo, e a tempestade acontecendo do lado de fora. A situação turbulenta do lado de fora, mas Jesus estava do lado de dentro. Se Jesus está dentro, não importa o que aconteça fora. Se Jesus está dentro, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós sabemos dar ordem. Davi dava ordem à sua mente, ordem ao seu coração, sobre a palavra de Deus. E nós como igreja precisamos aprender isso, aprender a dar comandos à nossa mente e ao nosso coração. A dizer para a nossa mente, para o nosso coração, que nós estamos sendo enganados, que é mentira. O diabo é conhecido na Bíblia como o pai da mentira. Sabe o que isso significa? Ele é um especialista em mentir. Ele é um especialista em criar influências mentirosas, enganosas. E quando isso nos toca, isso rouba a nossa paz. Quando isso entra, isso rouba a nossa paz. Mas para cada mentira que o diabo plantou em nossos corações, eu quero declarar que elas são removidas e entra no lugar uma verdade de Deus, uma verdade do Espírito de Deus. Feche seus olhos, por favor. Se você está aqui e você sabe sobre esse cenário, você sabe que a ansiedade tem feito um estrago na sua vida, tem roubado a sua paz. Você sabe que a ansiedade tem feito você se comparar com outras pessoas, tem feito você não trilhar o propósito que Deus tem para a tua vida. A ansiedade tem alimentado em muitas pessoas inveja, porque ela vê quem conquistou e acha, nossa, como essa pessoa conquista, e ela não espera viver o processo dela. Você que está com os olhos fechados, eu gostaria que você se colocasse de pé agora e coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar agora. A palavra diz que a nossa ansiedade e a nossa inquietação devem ser apresentadas a Deus em oração e súplicas. E é isso que você vai fazer agora. Se você tiver que derramar a sua alma diante do Senhor, como Ana fez, faça isso agora. Se você precisa entrar no santuário, como Asaf fez, e reconhecer a soberania de Deus, faça isso agora. Se você precisa abrir mais o teu coração, para permitir que essa ansiedade seja arrancada do seu interior, faça isso agora. Ora, igreja.
Abra sua boca e comece a orar. Pai, nós tomamos a verdade da sua palavra e declaramos que o poder do Espírito, o poder da palavra nos liberta. Conhecemos essa verdade e essa verdade nos liberta, Senhor. Pai, nós não nascemos ansiosos. É mentira, a ansiedade não precisa fazer parte da nossa vida. É mentira, a ansiedade não deve ser algo costumeiro, comum, é mentira. Por isso nessa noite nós recusamos, Senhor, todos os traços de ansiedade que há na nossa vida, todos os traços de precipitação que há na nossa vida, todos os traços de preocupação com assuntos que não são reais, não são verdadeiros, que ainda nem sequer chegaram. Senhor, nós recusamos nessa noite, nós rejeitamos todo traço de ansiedade que foi plantado pelas mentiras, pelas sementes de mentira do diabo. Nós recusamos agora mesmo. E pedimos, Senhor, que para cada mentira, cada semente mentirosa plantada, seja arrancada nessa noite. E no lugar, Jesus, Tu que és o semeador, semeia a Tua verdade. Semeia sementes de verdade, sementes verdadeiras, sementes libertadoras, sementes de vida, Senhor. Pai, nós declaramos sementes de paz sendo plantadas nessa noite. Nós declaramos: o Espírito do Senhor se move em nós, e por causa disso temos paz, temos tranquilidade, e por causa disso, Senhor, somos livres e libertos de toda ansiedade. Pai, assim como Ana derramou a alma dela diante do Senhor, assim como Asaf entrou no teu santuário, assim como Jó orou pelos seus amigos e teve a tua sorte mudada, Senhor, ouve o clamor do teu povo, ouve a aflição da alma angustiada, que não aguenta mais de sofrer de tanta ansiedade. Ouça essa pessoa que está conosco aqui, essa pessoa que está acompanhando online esse culto, essa pessoa que está sendo vítima de uma ansiedade exagerada, uma ansiedade paranoica, uma ansiedade extrema. Ouve o clamor do teu povo, ouve a aflição do teu povo. Pai, livra-nos de toda ansiedade. Nós, como igreja, declaramos: o Brasil não vai ser reconhecido como o país mais ansioso do mundo, Senhor. Nós declaramos que esta realidade vai mudar, e vai mudar porque primeiro mudou em nós, primeiro nós mudamos, e a mudança que nós experimentamos será reproduzida na nossa nação, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Te agradecemos por nos atender naquilo que nós pedimos, naquilo que nós oramos, e agora Te damos graças. Igreja, levante a sua mão e agradeça a Jesus. Levante a sua mão e comece a soltar palavras de gratidão. Se você era vítima da ansiedade, comece a agradecer, porque você já é livre da ansiedade. Vamos, agradeça por fé. Agradeça por fé.
Nós te agradecemos antecipadamente, Senhor. Nós te agradecemos antecipadamente. Obrigado, Jesus, por nos libertar da ansiedade. Obrigado, Jesus, por trazer paz ao nosso coração. Obrigado, Jesus. Nós não sabemos o que nos espera em 2022, mas nós não sofreremos por antecipação. A tua presença traz paz, a tua presença traz alegria, a tua presença nos consola, a tua presença nos conforta. Seja louvado o teu nome, Senhor. Seja exaltado para sempre. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo.